Oiê, eu sou a Valentina e essa é a nossa obra aberta, onde a gente abraça a nossa complexidade e incoerência, cria espaço para dúvida e inventa sentidos para deixar a vida mais bonita. Vim cumprir a minha promessa de trazer o episódio sobre o perdão. Eu não sei se ele vai ser bem o que você estava esperando, mas se tem uma pessoa que vai ficar chocada com esse episódio, essa pessoa é a minha mãe. Por quê? Vamos dizer que eu sou uma pessoa um tanto quanto rancorosa. Eu posso botar a culpa no meu mapa astral, afinal, eu sou escorpiana, com ascendente em câncer e com a lua em escorpião. É só água, é puro drama e rancor. Ou pra quem não acredita em astrologia, eu simplesmente sou rancorosa e sou mesmo e tá tudo certo. E toda vez que alguém pergunta quão rancorosa eu sou, eu conto a seguinte história. Era uma vez, eu tinha 4 anos de idade e eu estava com a minha mãe no meu quarto, a gente morava em Brasília ainda, e a gente estava lendo um livro da Barbie, que tinha desenhos, tipo uma mesa, e aí tava escrito mesa, table, pra aprender inglês. Eis que veio um odor um tanto quanto desagradável no ambiente. E aí minha mãe olhou pra mim e falou, você soltou um pum? E aí eu falei, não. Aí ela falou, Valentina, é feio mentir? Aí eu falei, eu não tô mentindo. Aí ela falou, tá sim. Admite que foi você que soltou o pum. E aí eu falei, mas eu não soltei o pum. Ela, Valentina é feio. Enfim, eu admiti que eu tinha soltado o pum sem ter soltado. Eu não tinha soltado aquele pum. Eu entendo a desconfiança da minha mãe. Eu sempre soltei muitos puns muito fedidos. Mas naquele momento eu era inocente. E eu guardei isso comigo por 10 anos. E quando eu tinha 14, 15 anos, eu não sei o que a minha mãe tava falando, que eu falei, tipo aquele dia que você me fez admitir que eu tinha soltado um pum que eu não tinha soltado. E minha mãe, uma sagitariana que não lembra de nada, olhou pra mim assim, hã? Aí eu falei, Aí ela, não acredito, você tá falando sério? Sim, eu guardei por 10 anos o rancor da minha mãe ter me feito admitir que eu tinha soltado um pum que eu não tinha soltado, porque eu não gosto de ser apontada a dedos pra coisas que eu não fiz. Esse é o meu nível de rancor. Só pra você ter uma ideia. Então agora a gente tá na mesma página pra você entender quão difícil pra mim é perdoar. E na verdade, eu não vou ser injusta comigo. Eu perdoo muito fácil quando a pessoa pede desculpa. Eu sou meio... Eu não sei nem se eu devia contar isso aqui, mas é meio que o meu ponto fraco. Se alguém genuinamente, né, porque tem desculpas e desculpas, se a pessoa de fato está arrependida, ela reconhece que o que ela fez foi errado, ela tá ali vulnerável na minha frente, se sentindo mal, e ela me pede desculpas, eu não me acho no direito de não desculpar aquela pessoa. Eu vou esquecer? Não, jamais. Porque eu não esqueço nada. Mas eu vou perdoar, eu vou conseguir que a gente siga em frente. O meu problema do perdão vem quando a pessoa não pede desculpa. Vem quando as coisas seguem, a vida segue cada uma para um lado, ou juntos, e a pessoa não pede desculpa. E aí eu tenho uma amiga que eu já falei várias vezes dela aqui no Obra Aberta, porque ela é uma pessoa muito sábia. Um beijo, Dani. Ela é mais velha que eu, então ela viveu muito mais coisas do que eu. Ela tem um coração mais lindo que eu conheço, mais puro, ela nega. Isso só mostra o quanto o coração dela é bom. Ela tem uma forma muito bonita de ver o mundo. E sabendo que eu sou muito rancorosa, ela sempre que pode dá uma cutucadinha nesse meu lado. E aí ela me fez, esse ano, perceber o quão autocentrada eu tenho que ser pra não conseguir perdoar as pessoas. O quanto que eu tenho que achar que eu sou o trevo de 4 folhas que tá todo mundo procurando. Porque assim, eu não erro? Claro que eu erro. E quando eu erro, eu não quero que as pessoas à minha volta possam me perdoar? Sim. Então por que eu sou incapaz de perdoar o outro? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou tentar entrar no máximo de membros do perdão que eu conseguir pensar. E se você pensar em algum outro que eu não falar aqui, por favor, comenta aqui embaixo pra gente continuar a conversa. Eu quero começar falando do meu rancor. Eu sou rancorosa e ponto. Eu não esqueço nada. Nada. Do ruim e do bom. Eu tenho uma memória um tanto quanto fotográfica. Várias vezes eu tô andando com meu namorado e eu fico assim, nossa, a gente tava aqui quando você falou tal coisa. Aí ele fica, senhora, não tente vir me enganar. Porque quando eu sou enganada, eu tô deixando você achar que você tá me enganando. Eu lembro de tudo. Mesmo. Nada nem ninguém fique ileso nessa cabecinha. E vamos combinar que ser rancorosa é um defeito. E agora eu vou tentar defender o indefensável, que na verdade não é nem tentar defender. Eu tive um insight escrevendo esse roteiro que eu quero compartilhar com você, porque vai que você se identifica, porque eu achei genial. Vou inclusive levar pra minha analista, porque não deu tempo ainda de ter a sessão pra eu levar pra ela. Eu me dei conta de que eu gostei muito ao longo da minha vida me agarrar na narrativa de a Valentina é rancorosa como uma forma de
me proteger de mim mesma e da minha tendência e vontade de ser perfeita. Como eu sempre quis ser perfeita, como eu sempre quis agradar todo mundo, como eu sempre... Talvez em algum lugar dentro de mim eu tenha acolhido a faceta rancorosa de mim mesma para me proteger da minha busca incessante, kamikaze, pela perfeição. É como se eu usasse a carta do eu sou rancorosa pro outro também não me cobrar a perfeição. Então, tem, sei lá, muitos anos que quando eu me apresento pra alguém e a gente começa uma conversa, a conversa dura mais do que meia hora, eu meio que dou um jeito de deixar claro pra aquela pessoa que eu sou rancorosa. Quase como um aviso, tipo, cuidado, hein? Não vai se meter comigo, porque eu não esqueço. E pra pessoa não esperar que eu seja perfeita e que eu não vai errar. Complexo. Mas na minha cabeça faz sentido. E por outro lado, o fato de eu ser rancorosa me fez sempre sentir no poder. Quase como se eu fosse a dona da razão. Quase como se eu fosse meio a sacerdotisa da justiça, de eu sei o que você fez no verão passado de errado e eu nunca vou esquecer. Quase como se eu achasse que eu não erro, né? Só que isso tem um preço. E o preço é: a sua identidade passa a depender do que outra pessoa fez com você. Pensa comigo. Você não tá vivendo a sua história, você tá vivendo a história do que outra pessoa fez contigo. Então vamos supor que você foi traída pela sua ex. Ela errou, né? Eu ia falar uma expressão aqui muito chula. Eu me segurei aqui. Ela cometeu um erro gravíssimo. Ela não tá certa. Agora, quando você fica guardando esse rancor, incapaz de perdoar... Eu não sei nem se você precisa perdoá-la, a gente vai entrar isso mais tarde no episódio. Mas assim, deixa eu deixar essa parte pra depois. Mas se você se apega demais a essa narrativa de você pobre coitada ou pobre coitado que foi traída ou traído, a sua identidade é a pessoa traída que foi machucada por fulana. Você reage ao que alguém fez a você e não toma o protagonismo da sua vida. Eu achei um pesquisador de Stanford chamado Fred Luskin. E ele estudou o perdão por anos. E ele mostrou que guardar rancor não é só um estado emocional, é um estado físico. Ele fala que o corpo produz hormônios de estresse, a pressão sobe, o sistema imunológico enfraquece. E as pessoas desse estudo tinham dor nas costas, dor muscular, tontura, do rancor. Então, é o nosso corpo pagando a conta pelo rancor que a gente tá guardando. Tem uma frase muito clichêzona que, assim, a galera já atribuiu a Deus e o mundo, né? Buda, Mandela, todo mundo parece que é dono dessa frase. Mas é aquela frase de guardar rancor é igual você tomar veneno e esperar que o outro morra. No fundo, é só você que tá se machucando com esse rancor. E eu demorei um total de 26 anos pra perceber isso. Então, talvez você consiga perceber antes de mim. Pelo menos eu percebi, né? Não precisei chegar ali aos 67. E o que aconteceu, Valentina, pra você se tornar uma pessoa com o coração um pouquinho melhor? Eu vou te contar. Eu tinha uma amiga. A gente era bem amiga. E nos últimos meses da nossa amizade, aconteceram coisas. E ela fez coisas e deixou de fazer coisas que me machucaram muito, me decepcionaram muito. E eu sou um tanto quanto dura com amizades, no sentido de... Eu acho que eu tenho um padrão muito alto, eu não aceito qualquer amizade. Se eu sinto que uma amizade não tá no nível que eu gosto de ter amizade, ou a pessoa sendo no mundo, né? Meu Deus do céu. Eu meio que revejo aquela amizade. Então o que aconteceu foi que coisas aconteceram. Fiquei muito chateada, muito magoada. E cortamos relações. Isso tem anos. Passou-se um tempo, um baita de um tempo. E o tempo tem essa coisa cruel e às vezes ótima de nos trazer outras perspectivas para a própria vida, né? Tem uma coisa de que o nosso passado, ele não é estático. Porque a cada vez que você fala do que você viveu, você está falando a partir de uma perspectiva diferente. Então, o presente tem o poder, sim, de alterar o passado. A escolha lexical, os termos que a gente deixa ou opta a usar, a forma como a gente sente ao narrar o que fizemos, deixamos de fazer, o que o outro fez, isso tudo tem o poder de mudar a nossa perspectiva sobre o que a gente viveu. E aí o que aconteceu foi que eu vivi umas coisas esse ano e final do ano passado, que a minha mente começou a me levar de volta pra essa ex-amiga e pra tudo que tinha acontecido. E eu comecei a ver aquilo com outros olhos. E comecei a me perguntar, qual é a minha parcela de culpa nisso? Não uma culpa de, eu deixei ela me machucar, vamos transformar a vítima em algoz. Não é pra esse caminho que eu quero ir. Não quero de forma alguma aqui corroborar pra um discurso que a gente vê muito mais no campo religioso até de revitimização da vítima, né?
Então, assim, você foi abusada, o que você fez, então? Qual era a roupa que você tava? Pelo amor de Deus, não vamos pra esse caminho. Eu tô falando em outro sentido, em como é que a gente corrobora pro desenrolar de uma situação. Eu continuo achando que essa ex-amiga errou comigo. Eu continuo achando que o que ela fez foi muito feio. Mas aí eu comecei também a pensar, onde que eu fui injusta? Onde que eu fui egoísta? Onde que eu fui dura demais, negligente, muito 880? Eu tenho um pouco essa tendência, né? Eu sou... ou é isso ou é aquilo, não tem cinza, né? Ou é preto ou é o branco. E por mais que isso seja ruim, por um lado, porque ocupar o papel de vítima às vezes é gostoso, né? Afinal, quando a culpa é 100% do outro, você não precisa fazer nada. Você só precisa ter raiva. E ter raiva é confortável até às vezes, né? Dá energia, motiva. A gente enche a boca pra falar mal das pessoas que nos machucaram. E aí você pode pintar aquela pessoa do jeito que você quiser e você sai como invicta, anja, alecrim dourado da situação. Mas será que é sempre assim? Será que, na verdade, é sempre uma mistura? Afinal, uma relação acontece a dois. E aí, falando em relação acontecendo a dois, a Esther Perel, uma psicóloga belga, ela fala muito sobre o contexto da traição em relacionamentos amorosos. Um parênteses aqui, meu namorado falou comigo essa semana, por que você não faz episódio sobre traição? Eu até tenho vontade, mas eu tenho medo, não sei se o que eu tenho pra dizer é muito bom. Vou pensar a respeito, mas enfim. Ela diz que muitas vezes a pessoa que é traída, ela, pra conseguir perdoar o outro, ela precisa primeiro admitir que o relacionamento não era responsabilidade só do outro. E que isso, na verdade, é libertador. Porque isso te tira do lugar passivo. Você deixa de ser aquela pessoa songamonga a quem as coisas acontecem e você passa a ser alguém ativa, que faz, que seja fazer coisas ruins. Se você faz coisas ruins, você também pode fazer coisas boas. Se você contribuiu para se colocar no fundo do poço, você pode se ajudar a se levantar. Ficou a vibe coach isso aqui, né? Por mais que isso doa, isso devolve o poder pra gente. Tem um livro, deixa eu lembrar o nome. Putz, como é que eu vou... Nossa, olha como é que eu achei o livro. Eu botei assim, eu juro por Deus que eu botei isso no Google. Livro, capa amarela, caixa de lenço azul. Achei o nome do livro. Talvez você deva conversar com alguém. Da Lori Gottlieb. Enfim, vou deixar escrito aqui no descritivo do episódio. Falando em descritivo de episódio, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando vocês entram no Spotify ou no YouTube, você tem a descrição do episódio. E aí tem ali a opção Ver Mais. É lá que tem toda a bibliografia. Tudo que eu falo, indicação de livro, filme, link de pesquisa, tá tudo lá, tá? Enfim, esse livro é muito bom. Eu li, deve ter, sei lá, uns 4 anos. Eu odeio sinopse, eu não vejo trailer, então eu não gosto de contar pros outros. A única coisa que eu vou dizer é, se você foi traída ou traído, leia esse livro. Só vou falar isso. Voltando pro perdão. O que eu quero deixar aqui pra gente não é pra gente transferir a culpa pra si. Até porque a culpa paralisa, mas a responsabilidade movimenta. Quando a gente percebe o nosso nível de responsabilidade, o quanto que a gente interfere no mal que a gente se queixa, quando a gente se dá conta disso, a gente consegue movimentar e transformar isso em outra coisa. E assim, como uma pessoa muito rancorosa, que tem um ideal muito... Nossa, hoje eu tô me achando patética. Porque eu tenho uns ideais, assim, que eu levo e levanto bandeira, né? Que eu acho que são muito importantes, fazem eu ser quem eu sou, mas são muito perigosos também, porque se eu sou muito dura com o outro, é meio inevitável o outro ser duro comigo, né? Então, se eu não sou capaz de perdoar o que o outro faz ou deixa de fazer, como é que vai ser quando eu errar? E aqui eu quero falar especificamente daquelas relações que a gente ama. Sua mãe, seu pai, seu irmão, sua namorada, seu melhor amigo, seu primo. Pessoas que você tem uma relação íntima, profunda. As pessoas que a gente mais ama são as pessoas que a gente mais vai machucar. Porque tem muita coisa envolvida, tem muita coisa em jogo. E a gente vai machucá-los em algum momento. Eu não sei você, mas o dia que isso acontecer, como já aconteceu, eu prezei muito e fui muito grata, e vou sempre ser, quando essas pessoas estiverem dispostas a me perdoar. Porque todo mundo erra. Isso é algo que ninguém sai ileso. A gente vai errar. Seja por falta de presença, de cuidado, de tato. Seja por a gente estar tão focado no trabalho que a gente não se dá conta
que a gente tá abandonando as relações, seja porque a gente tá tão focado em manter um relacionamento bem que a gente acaba estragando, seja por sei lá que motivo, a gente vai errar. E aí, se a gente se atém a esse discurso muito de internet, a gente já falou isso várias vezes em vários episódios, se tal pessoa fez tal coisa, tira essa pessoa da sua vida. Tão definitivo assim deveria ser? Eu me acho tão intocável e maravilhosa que eu não vou errar, então eu espero que os outros estejam à minha altura? Que soberba é essa? Que prepotência? Que ego? Que chata! Mas Valentina tem coisas que são imperdoáveis. Concordo em gênero, número e grau. Eu não tô aqui pra dizer que você tem que perdoar todo mundo. Ao mesmo tempo que é muito bonito esse discurso muito religioso de nossa, vou me meter em encrenca religiosa, não é o que eu quero, gente, eu não tô atacando nenhuma religião, tá? Nenhuma específica, eu tô falando, todas as religiões têm isso, tá? Não é um ataque pessoal a ninguém. Eu acho muito bonito, e eu tô aprendendo, eu sou muito nova nesse aprendizado, na beleza do perdão. É muito bonito você poder perdoar, você conseguir perdoar de fato e não guardar rancor, porque isso traz um bem-estar. Mas o perigo é quando a gente faz dessa obrigação do perdão uma arma. Além de tudo que fizeram com você, você também tem que perdoá-los. E se não perdoar, você vai continuar sofrendo, porque é só o perdão que liberta. Irmão, também não vamos lá para esse caminho, eu não acredito nisso. Eu acho que tem coisas que, inclusive, o não perdoar faz revoluções. Porque se toda mulher perdoasse o homem que a agride, que a estupra, que a violenta, que faz violência psicológica, patrimonial e por aí vai, a gente estaria onde enquanto sociedade? Então, tem perdões que eu não acho que tem que ser dados, não. Pra mim, tem coisas que não tem perdão. Aí, pesquisando, me dei de cara com o Derrida, um filósofo francês, que traz uma definição que faz sentido. Eu só não quero concordar com ele, mas faz sentido, que é o verdadeiro perdão, ele só existe justamente quando a coisa é imperdoável, porque a teoria dele é, se não for imperdoável, não precisa de perdão. Por esquecimento, por preguiça, por conveniência, você vai deixando aquilo passar e você vai esquecer. Para ele, o perdão de verdade é quando você olha para uma coisa terrível e você escolhe perdoar. E por mais que eu não queira concordar com ele porque eu sou rancorosa, eu entendo o que ele tá falando. Volta pro negócio lá do veneno. Você toma o veneno e você que vai morrer envenenada. Porque guardar esse rancor faz muito mal. Eu acho que aqui o que ele tá falando do perdão, e eu acho que o que muitas religiões falam do perdão, que é muito bonito, é nesse lugar de que perdoar tira um peso. A grande parada pra mim foi descobrir que eu tenho essa ferramenta. Eu posso perdoar. Se eu decidir perdoar, seja uma coisa imperdoável ou não, a decisão é minha. Tô me contradizendo? Talvez eu esteja, mas aqui a gente abraça nossas contradições, então tá tudo certo. Tá aí. O perdão tem que ser uma ferramenta, uma possibilidade, e não uma obrigação moral. O perdão tem que acontecer porque você quer. E dane-se o que as outras pessoas vão falar, porque daí a gente vai fazer referência ao título do episódio. Quem perdoa é trouxa? Quem decide isso é quem tá perdoando, né? Porque assim, se a gente for ficar deixando de fazer as coisas pensando no que os outros vão pensar ou deixar de pensar, ferrou, né? A gente tá como sociedade tão autocentrada, né? Quantas vezes por dia a gente vê o nosso próprio reflexo? Entra na câmera do celular, tá virada pra você, entra no Instagram, vai pra lá, a câmera tá pra você, faz um vídeo, você tá se vendo, você vai no... A gente se vê muito, né? E aí isso faz a gente se achar muito o centro do mundo. Então, criou-se uma ideia, né? De se você é o centro do mundo, você é o protagonista da sua vida, ninguém pode fazer de otário. E aí perdoar é deixar você ser feita de otário. Quem disse, né? Se perdoar vai fazer você se sentir melhor, você estaria sendo trouxa se você não perdoasse. E digo mais, quem fala, fulana perdoou fulana, tá se fazendo de trouxa, tá deixando tanto o inconsciente vazar, porque assim, essa pessoa em algum lugar acha que ela é meio otária, né, meio trouxa. O que é fácil fazerem ela se sentir meio trouxa, meio otária. Vou voltar pra minha história pra dar corpo pra esse raciocínio. Como eu falei lá no início, essas outras coisas que aconteceram na minha vida me fizeram perceber o quanto que eu amadureci, na verdade. E me fez perceber que se o que essa ex-amiga me fez anos atrás tivesse sido feito hoje, eu não teria lidado de forma tão fria, injusta, dura quanto eu lidei. Primeiro por eu reconhecer que eu errei também. Eu não fui nenhuma fada sensata com ela. Por muito tempo eu me protegi dessa narrativa falando, mas o que eu fiz foi uma reação ao que ela fez. Ela errou primeiro, eu errei como resposta ao erro dela. E eu me protegi nesse discurso por anos. Mas essa proteção vai me levar aonde? Perceber
admitir que eu errei também me fez sentir vontade de pedir perdão, inclusive. E me fez encontrar um lugar nesse meu coração de pedra, frio, rancoroso, pra perdoá-la. Sem falar com ela, ela não veio mandar mensagem. Inclusive, eu fui mandar mensagem pra ela, ela não entendeu nada. Mas eu precisava que ela soubesse que eu não guardava mais rancor. E que eu tinha percebido que eu tinha errado também. E que eu queria pedir desculpas por aquilo. E sabe o que foi curioso? Eu senti um peso sair de cima de mim. E esse peso saiu antes mesmo dela responder, porque não era sobre a resposta dela. Eu não precisava que ela me desse nada. Ali eu tinha encontrado dentro de mim uma paz. Uma coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer, porque, nossa, eu me sinto tão mal quando eu erro. Mesmo assim, eu sou muito masoquista comigo mesma. Eu me cobro mais do que qualquer pessoa, eu sou a minha pior inimiga. Mas ali, reconhecer que eu tinha errado também, tirou tanta angústia e tanto sentimento ruim que eu tinha por ela, que eu tava carregando, e que na verdade eu só carregava aquele rancor e aqueles sentimentos ruins em relação a ela pra me proteger do meu erro. Se ela errou mais, se eu errei mais, pouco importa. Não é disso que se trata. O que se trata é que eu precisava parar de fingir pra mim mesma que eu era perfeita, que eu não errava. E o que eu quero deixar claro aqui é que o perdão, ele não necessariamente significa reconciliação. A gente não voltou a ser amiga. Será que um dia a gente vai voltar? Talvez. Talvez não. O que a gente fez foi soltar uma corda invisível que a gente tava as duas segurando, cada uma de um lado, que tava machucando a nossa mão. Porque cada uma puxava de um lado, a gente sem nem se falar, mas a gente soltou e eu fiquei muito bem comigo. Foi ótimo. Foi ótimo. Não é fingir que nada aconteceu. Não é falar, tá tudo bem se isso acontecer de novo. Pra mim, pelo menos, foi muito mais fazer da minha mente um lugar mais bom pra eu estar, não pro outro. E eu acho que quando a gente fala que quem perdoa é trouxa, vem um pouco desse lugar do tipo, sei lá, um casal, e aí uma pessoa trai a outra, e aí essa pessoa vai lá e perdoa. E aí eles continuam juntos. Nossa, essa pessoa tá sendo uma trouxa, né? Essa pessoa vai ser corna de novo. 1, a gente não tem como saber. 2, a gente não sabe os acordos que eles têm. 3, a gente não sabe nem se essa pessoa sente tesão em ser corna. Sexualidade é um negócio complexo, galera. Esse é um episódio que eu quero fazer sobre sexualidade. Às vezes a pessoa gosta de triangular, ela gosta de sentir que ela tá competindo. Às vezes essa pessoa que traiu nunca mais vai trair. Às vezes ela se sentiu muito arrependida. E a relação que esse casal tem é muito maior do que qualquer outra coisa. Assim como pode acontecer dessa pessoa perdoar e não voltar. Aí você vai falar, não, então não perdoou, né? Não quis voltar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque perdão não é igual a reconciliação. Porque o que o perdão faz é nos libertar de ficar recontando aquela história que nos machuca, que nos fere, que nos coloca naquele lugar de vítima pra sempre. Eu continuo sendo rancorosa? Sim. Não vou mentir. E não vou mentir que eu ainda gosto um pouco dessa versão minha. Acho que ela me protege de algumas coisas que fazem sentido pra mim, enfim. Aí sou eu comigo. Mas hoje eu tenho outra maturidade para o meu rancor. Acho que ele não tá mais dirigindo o carro, sabe? Ele tá no banco de trás, cutucando meu ombro, enchendo meu saco, mas ele não tá no volante. Porque é isso, assim, eu entendi que o perigo do rancor é que ele prende a gente a uma narrativa em que a gente é uma eterna vítima e ponto. Sendo que a gente pode ser tantas outras coisas. Vou trazer uma parada meio polêmica agora. A Hannah Arendt, que é uma filósofa e judia que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, inclusive, assim, os livros, o trabalho dela é uma coisa fenomenal. Se você não conhece ela, indico muito. Eu estudei sobre ela na faculdade e, assim, uma pensadora ímpar. Então, quando a Hannah Arendt fala sobre o perdão, ela tá falando de um perdão num lugar que é imperdoável. A gente tá falando da Segunda Guerra Mundial. E aí ela diz que o perdão é o único ato que pode interromper um ciclo. Que sem o perdão a gente fica presa numa reação em cadeia. Alguém te machuca, você guarda e aí você reage. Aí essa pessoa reage, porque você reagiu. Aí essa pessoa reage à sua reação. E aí ninguém sai do lugar. É o perdão que vai quebrar esse loop de violência. É fácil? De forma alguma. Mas faz sentido, não faz? Isso é uma coisa que a gente vê muito em filme, né? É óbvio que agora eu não vou conseguir pensar em nenhum exemplo, mas eu juro que tem muitos filmes, assim, que, sei lá, briga de máfias, briga de família. Uma pessoa dessa família mata alguém dessa família.
Aí essa pessoa dessa família vai lá, 3 anos depois, mata alguém dessa família. Aí essa pessoa fala, matar, e aí fica nessa matança, que você tá vendo o filme, você fala, gente, pelo amor de Deus, vocês não sabem nem mais por que vocês estão se matando. Mataram o primeiro, tem 30 anos, e se duvidar, a pessoa que morreu meio que foi justo, sabe? Às vezes é uma pessoa horrível. Então, assim, queria deixar aqui essas provocações pra gente sobre o perdão e ressaltar que, pra mim, o mais forte, poderoso disso tudo foi entender o bem que o perdão faz pra mim e não pro outro. Uma coisa bem egoísta mesmo. Tem pessoas na minha vida que eu não perdoo. Eu tenho uma aqui que eu sou incapaz de perdoar. Mas tem outra que, engraçado, pensando aqui nessa pessoa, eu acho que hoje eu consigo perdoar. 1, ela nunca me pediria perdão. 2, eu espero nunca mais ter que ver essa pessoa na minha vida. Mas 3, como ela não é mais importante pra mim, tá aí, eu guardei tanto rancor dessa pessoa por tanto tempo e me fazia muito mal. E agora que ela não tá mais na minha vida... Mas aí, será que eu perdoei ou só esqueci porque não é mais importante pra mim? Talvez, né? Enfim, o ponto é, num mundo em que valoriza grandes atos de coragem, de defesa de si e a importância de impor limites, parece um pouco loucura perdoar. Porque às vezes pode parecer que você não sabe se dar a devida importância. Mas tolos são eles que não sabem que quem perdoa consegue se libertar de muita coisa. Antes da gente se despedir, eu queria falar pra você que o nosso Instagram do Obra Aberta... Meu celular tá carregando. Vou pegar pra ver, peraí. O nosso Instagram do Obra Aberta está com 96.930 seguidores. Estamos chegando a 100 mil seguidores no Instagram. E eu estou chocada, porque esse Instagram começou em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro... março, abril... Acabou de fazer 8 meses, não tem nem um ano. E aí eu tava pensando que a gente ia ter que comemorar de algum jeito. Eu não tenho nenhuma ideia. Na verdade, eu até tenho algumas, mas eu quero que isso parta da gente. Então, se você tiver qualquer ideia, qualquer vontade especial pra gente comemorar quando chegar aos 100 mil... me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E principalmente, eu quero muito saber o que você achou do episódio de hoje, sobre tudo que a gente falou sobre o perdão. É um assunto novo pra mim. Eu ainda sou muito rancorosa, mas é algo que eu tenho gostado de pensar sobre. Então eu quero muito aprender com você também. Um beijo e até quarta que vem.